bocado sem jeito agora. Vocês estão animados? Estão empolgados? Eu estou muito animada. Ainda por cima com um culto destes, um culto de bênção que está a ser. É realmente para mim uma honra e um privilégio estar aqui a falar com os irmãos e eu quero muito agradecer aos nossos pastores e principalmente a Deus por esta oportunidade. E eu creio que Deus vai fazer algo esta manhã e vai falar aos nossos corações, tal como Ele falou ao meu, ao longo da preparação desta mensagem. Como o pastor disse, é a minha primeira vez a pregar e os irmãos estão todos de máscara, portanto não é assim muito fácil. Eu preciso que vocês interajam comigo, que é para eu perceber se vocês estão a perceber alguma coisa do que eu estou a dizer ou não, amém? Vamos orar. Pai, Senhor, nós te agradecemos, Pai, por mais um dia que nós podemos louvar e adorar o Teu nome, Senhor. Nesta manhã nós pedimos corações receptivos e que os ouvidos estejam atentos àquilo que Tu tens a falar para nós, Senhor. Que todos nós possamos sair daqui transformados, com a certeza que nós vamos engrandecer o nome do nosso Pai ao longo da nossa caminhada aqui na terra. Obrigada, Pai, por todas as vitórias que Tu já nos deste em Cristo Jesus. Amém. O tema da minha mensagem hoje é de quem és filho e o texto base é 1 Samuel 17. Sim, 1 Samuel 17 é a história de David e Golias, que muitos de nós já conhecemos, mas eu creio que a palavra de Deus ela é viva e ela se renova a cada manhã e que Deus tem algo novo para as nossas vidas hoje através desta história. Nós não vamos ler o capítulo inteiro por questão de tempo, vamos ler algumas passagens ao longo desta mensagem, mas eu de facto aconselho todos a ler este capítulo porque ela é uma das histórias mais bonitas da Bíblia. Realmente a nossa célula também se chama Casa de Davi. Vou aqui incentivar-se, ainda não estás numa célula. A nossa célula chama-se Casa de Davi porque realmente nós podemos aprender muito com Davi, podemos aprender muito com esta história. Esta mensagem, ela foi-me dada por Deus dia 15 de outubro de 2020, o ano passado. E irmãos, eu quando leio a Bíblia eu vou apontando algumas coisas, mas naquele momento eu tenho a certeza que o Espírito Santo falou muito ao meu coração, tanto que eu apontei o dia em que Deus falou comigo em relação a isto, muito antes de eu saber que ia pregar hoje, muito antes de eu imaginar sequer que ia estar a falar com vocês hoje, porque eu acredito também que quando Deus nos dá uma mensagem, ela é primeiro para nós, e esta mensagem ela tocou muito ao meu coração. E eu gostaria que nós abríssemos as nossas Bíblias então no capítulo 17 de 1 Samuel. Eu acredito que também vai passar aqui atrás na tela, porque o João quer continuar com a namorada, portanto, vai passar atrás de certeza. Naquela noite, em outubro, eu confesso aos irmãos, eu estava a fazer o meu devocional e eu estava a ler normalmente a Bíblia e calhou do versículo, do capítulo que era do meu devocional, ser o capítulo 17, ser a história de Davi. E eu vou ser muito sincera, eu nem estava assim tão atenta a ler, porque nós muitas vezes pensamos, já sei esta história, não vale a pena, mas realmente o Espírito Santo, ele tocou muito o meu coração, principalmente para o final deste capítulo, e é aí que eu quero começar a ler, em 1 Samuel 17, 55 a 58. Quando Saul viu sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o comandante do exército: "De quem é filho este jovem, Abner?" Respondeu Abner: "Tão certo como tu vives, ó rei, não o sei." Disse o rei: "Pergunta, pois, de quem é filho este jovem?" Voltando Davi a ver ferido o filisteu, Abner o tomou e o levou à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. Então Saul lhe perguntou: "De quem és filho, jovem?" Respondeu Davi: "Filho do teu servo Jessé, belamita." Quando eu li estes versículos, Deus realmente chamou a minha atenção para o facto de Saul estar tão preocupado por saber quem é que era o pai de Davi. E o Espírito Santo perguntou-me assim, e foi algo que realmente tocou ao meu coração, se eu despertava curiosidade nos outros para saber quem era o meu pai através das minhas atitudes. E só uma parte para os mais distraídos, não estou a falar do meu pai pastor Samuel, ok? Estou a falar do meu pai celestial. E realmente, irmãos, o Espírito Santo tocou tanto ao meu coração e aquilo ressoava na minha mente, aquilo ressoava no meu coração. Se eu despertava curiosidade para quem era o meu pai através das minhas atitudes, tal como Davi despertou curiosidade para o rei Saul. Sabes, Davi tinha mais 7 irmãos e 3 desses irmãos estavam no exército de Saul. Jessé, ele era pai de outros soldados que estavam naquele exército, mas o rei Saul, ele não parecia importar-se com isso. Ele não parecia sequer saber quem é que era o pai dos outros soldados.
Mas apenas Davi despertou a curiosidade do rei para quem era o seu pai. E irmãos, isso falou muito ao meu coração, porque quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, e se tu ainda não aceitaste, hoje é o dia, hoje é o momento, tu saís vencedor daqui. Mas quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós nos tornamos filhos de Deus. E Deus, Ele realmente é pai de muitos filhos. A diferença é se nós vamos fazer isso conhecido ou se nós vamos viver um evangelho de conforto, ou se nós nos vamos comportar exatamente igual aos outros, como aos filhos do mundo, se nós vamos nos misturar com a multidão. Sabem, nós estamos a viver um tempo de claro avivamento. Nossos pastores, eles estão sempre a falar que eles não querem apenas assistir ao avivamento, eles querem participar do avivamento. E eu não sei quanto a vocês, mas eu não quero apenas assistir do avivamento, eu quero participar do avivamento. Eu não quero misturar-me com a multidão. E eu quero fazer o nome do meu Pai conhecido. E eu quero chamar a atenção das pessoas, não para mim, mas para o meu Pai, o meu Deus. Eu quero que os outros vejam algo de diferente na minha vida. E sabem porquê? Porque Jesus, que é o nosso maior exemplo, Ele agiu desta maneira também. Eu queria que os irmãos abrissem em João 8,19. Então, eles lhe perguntaram a Jesus: onde está o teu pai? Respondeu Jesus: não me conheceis a mim, nem a meu pai. Se conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu pai. Uau! Uau! Será que quando as pessoas nos conhecem, elas conhecem o nosso Pai também? Eu vou repetir, será que quando as pessoas te veem, elas veem o Pai em ti, elas veem uma diferença? Nós devemos agir de modo a engrandecer o nome do nosso Pai, a que o nome do nosso Pai seja conhecido. E sabem qual é a maior prova de amor, a maior maneira que nós nos podemos diferenciar, a nossa maior atitude? Ela vem quando nós estamos perante a adversidade, quando nós estamos perante o gigante. Como é que nós vamos agir? Será que nós vamos agir como todos os outros? Será que nós vamos nos misturar na multidão e pensar exatamente igual aos filhos do mundo? Ou nós vamos nos levantar na força do Senhor, tal como Davi fez, porque sabemos que Deus, Ele é por nós, Ele é nosso Pai, e isso diz tudo sobre quem nós somos. Amém? Ao longo deste capítulo 17 de 1 Samuel, eu aprendo muitas coisas, mas hoje eu quero falar de 3 coisas que nós vamos fazer para sairmos vencedores e fazermos o nome do nosso Pai conhecido. E é isso que eu de facto quero falar hoje. A primeira coisa que eu aprendo é que tem de haver um tempo de preparo. Parece que é assim, logo o primeiro ponto é logo chato, não é? As pessoas pensam, e o tempo de preparo, eu quero ir logo para a vitória, eu quero logo receber. Mas irmãos, nós não podemos derrotar o gigante, nós não podemos fazer o nome do nosso Pai conhecido se nós não o conhecermos. Se nós não soubermos como lutar, se nós não nos prepararmos. Novamente, em 1 Samuel, fala-nos de um gigante filisteu, Golias, que se aproximava das tropas de Israel e os ameaçava e os incentivava a que alguém fosse lutar contra ele. E algo que o Espírito Santo chamou a minha atenção está lá no versículo 16 e diz assim: chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde e apresentou-se por 40 dias. Sabem, eu fui pesquisar o que é que significava o número 40, porque o número 40 aparece muitas vezes na Bíblia. E o número 40 na Bíblia significa provação, significa preparação. E o Espírito Santo, Ele trouxe ao meu coração quando Jesus esteve 40 dias no deserto, sendo tentado pelo diabo e se preparando para iniciar o seu ministério. Moisés ficou 40 dias no monte, tendo comunhão intensa com o Pai, onde Deus deu direção para o povo de Israel. Os espiões israelitas tiveram 40 dias a espiar a terra de Canaã. Durante 40 dias e 40 noites choveu durante o dilúvio. Sabem, o número 40, ele significa aprovação. Ele significa o preparo de Deus para algo novo na nossa vida. E esse tempo, ele é necessário. Eu não sei quanto a vocês, mas é assim, se Jesus passou por esse tempo, eu certamente preciso passar por ele. E é interessante como Golias teve 40 dias a ameaçar o povo de Israel, até David aparecer e o enfrentar. E eu creio, e a Bíblia leva-nos a acreditar nisso, que durante esses 40 dias, Davi estava junto do Senhor, se preparando
tal como Jesus se preparou para iniciar o seu ministério. Jesus, ele teve 40 dias a ser tentado pelo diabo, a enfrentar as batalhas, a se preparar para enfrentar a maior batalha de todos, mas principalmente a preparar-se para aquilo que seria a maior vitória de todas, a conquista sobre o inferno. Davi, ele também enfrentou batalhas antes da grande batalha contra Golias, antes da grande vitória. Vamos ler aquilo que diz dos versículos 34 ao 37, de 1 Samuel 17. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso, e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantou-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, e o feri, e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Sabem, quando Jesus começou o seu ministério e ele transformou a água em vinho, Maria, ela sabia que Jesus ia realizar aquele milagre, porque Jesus já tinha uma vida do sobrenatural em casa. Jesus já tinha uma vida de preparo, ele já tinha passado o tempo em comunhão com o seu pai. Davi, ele tinha uma vida de consagração ao Senhor. Para quem não sabe, Davi escreveu a maior parte dos salmos da Bíblia. E no capítulo anterior fala-nos que Saul era atormentado por um espírito maligno e que quando Davi tocava a harpa, que o espírito maligno deixava Saul. Eu não sei o que é que vocês acham disto, mas eu acho isto poderoso. Como o louvor de Davi, ele abria os céus. Isto só vem de intimidade com o Pai, de conhecer o Pai. Davi, ele sabia que ia enfrentar e vencer a batalha contra Golias, porque Deus já o tinha ajudado a enfrentar outras situações impossíveis. Davi, ele já vivia o sobrenatural de Deus. Ele já conhecia quem era verdadeiramente o seu pai. Um pai que dá a vitória aos seus filhos. Um pai que realiza o impossível. Amém? Irmãos, antes de nós engrandecermos o nome do nosso Pai, para nós vencermos a batalha, nós temos de saber quem Ele é. Nós temos de o conhecer. Não tem como, nós temos de ter intimidade com Ele, nós temos de ler a palavra, nós temos de orar, nós temos de falar com Ele. Sabem como o tempo do preparo é tão necessário? E não é só na altura de Davi. Para quem não sabe, os nossos pastores, o pastor Xande e a pastor Luciana, quando eles vieram para Portugal, eles tiveram um tempo sem abrir igreja. Eles tiveram um ano, foi um ano, não foi? Um ano sem abrir a igreja, a espiar a terra, tal como Deus os ordenou. E eles já disseram que isso foi um tempo difícil para eles, mas eles obedeceram ao Senhor. Eles respeitaram o tempo do preparo de Deus. E eu acredito, irmãos, que se eles não tivessem passado por este tempo, então Deus não os teria abençoado tanto como eles estão sendo agora. Porque eu estou aqui e eu olho para vocês e eu vejo uma igreja abençoada, cheia do Espírito de Deus, cheia da ousadia do Senhor, porque estas duas pessoas, elas se dispuseram a viver o preparo de Deus na vida delas. Hey, Deus não te vai dar a vitória se tu não estiveres preparado para a receber, se tu não te preparares. E no tempo do preparo, à medida que nós vamos tendo intimidade com o nosso Pai, à medida que nós o vamos conhecendo, Ele vai revelar-nos quem nós somos em Cristo Jesus. E isto leva-me ao meu segundo ponto, que é que nós temos de saber de onde vem o nosso valor. Nós temos de saber a que vozes ouvir. Nós temos de saber aquilo que Deus declara sobre nós. Irmãos, Jesus já conquistou tudo para nós. A Bíblia diz em Romanos 8:37, depois os irmãos podem ver, que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Mas ainda há muitos filhos de Deus que deixam que as circunstâncias, que deixam que os problemas os abalem. Eles decidem ouvir a voz do inimigo. Eles deixam que a voz do inimigo os paralise. Em 1 Samuel 17:11 diz assim: ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Sabem, Israel, ele era um povo escolhido por Deus. Aquilo tinha acontecido de Deus ter aberto o mar vermelho para o povo passar, Deus ter tirado dos egípcios. Isso já tinha acontecido. O povo de Israel, ele sabia
que era um povo escolhido por Deus. E muitas vezes nós agimos como este exército. Nós deixamos que os problemas nos espantem, nós deixamos que os problemas nos atemorizem, em vez de vivermos aquilo que o Pai já disse sobre nós, em vez de sabermos aquilo que nós somos nele. E Davi, ele não deu ouvidos ao problema, ao gigante, como ele também não deu ouvidos àquilo que o mundo dizia sobre ele. Mas aquilo que também me impressiona é que Davi também não deu ouvidos àquilo que a família dizia sobre ele, àquilo que os próprios irmãos diziam sobre ele. Vamos ler no versículo 28. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui e a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Sabem o que é que eu ouço o irmão de Davi dizer com estas palavras? Aquilo que nos dizem muitas vezes. Tu achas mesmo que tu vais conseguir? Mas quem é que tu pensas que és? Volta para o lugar de onde vieste. Isto aqui não é para ti. E é isso que eu te pergunto hoje. Quantos têm vindo contra a tua vida, te desanimando de viver os propósitos de Deus? Mas sabes, Deus tem realmente algo poderoso para nos ensinar acerca disto. Porque além da própria família, o próprio Golias nem sequer fez caso de Davi. A Bíblia diz que ele o olhou com desprezo. Lá no versículo 42 diz assim: olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porque era moço ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vis a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Quantos têm olhado com desprezo para ti? Esta palavra, a palavra desprezo, ela é uma palavra forte. Sabes, Davi, ele tinha tudo para ter ficado desanimado. E ele até podia ter uma vida com Deus e pensar, não, eu vou batalhar e vou ganhar. Mas depois de ouvir tudo isto, ele podia ter ficado desanimado. Ele podia ter pensado, realmente, eu não vou conseguir. Realmente, quem é que eu sou? Eu sou só um pastorzinho, isto é uma loucura. Muitas vezes, isto somos nós. Deus, Ele já nos deu a promessa. Deus já disse que nós íamos vencer a batalha. Deus já disse que estava conosco. Mas nós decidimos dar ouvidos àquilo que o mundo diz à nossa volta, àquilo que o mundo diz ao nosso respeito. E nós nos deixamos desanimar e nós desistimos. Irmãos, sabemos aquilo que Deus diz sobre nós. É tão importante para nós vencermos a batalha. Em 1 Coríntios 7:23, e os irmãos não precisam de abrir, eu vou ler. Diz assim: fostes comprados pelo mais elevado preço, não vos torneis escravos de homens. Fostes comprados pelo mais elevado preço, não vos torneis escravos de homens. E nós temos de perceber o quão poderoso isto é. Nós somos comprados ao mais alto preço. Será que nós nos estamos a tornar escravos daquilo que os homens dizem sobre nós? Será que estamos presos às suas palavras? Será que estamos presos às amarguras, àquilo que eles disseram sobre nós? Ou nós reconhecemos que o nosso valor está no Senhor? A nossa identidade, ela está em Cristo. Ela não está no mundo. Ah, Raquel, mas eu não sou muito popular. Ninguém me vai ouvir, ninguém me vai ver. Eu não tenho posição, eu não sou como Davi, que pode chegar ali e toda a gente o vê. Eu não vim de uma grande família, todos me desprezam, eu nem sequer tenho um curso. Hey, Davi, nós agora olhamos para Davi como o grande rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, mas Davi, ele não era conhecido. Davi, ele nem sequer estava naquele exército. Ele era só um pastorzinho, um adolescente. Mas Davi, ele não duvidou do seu valor. Não pelo estatuto dele, porque o valor dele não vinha da valorização da sua família ou do mundo. Ele vinha de um relacionamento íntimo com o Senhor. Sabes, o mundo diz que nós temos de provar o nosso valor. Deus diz que o nosso valor já foi provado quando Cristo morreu por nós na cruz. Hey, o teu valor não vem depois de tu matares o gigante. O valor de Davi, ele não veio depois de ele vencer a batalha. Ele veio de um relacionamento com o Pai. Por isso, não desprezes o local onde Deus te colocou, as tarefas que fazes, a família, o estatuto que tens. Davi, ele só ia levar comida aos seus irmãos.
Ele não estava numa alta posição, mas Deus usa o teu dia-a-dia, Deus usa as pequenas coisas para te colocar num lugar de visibilidade, para que o seu nome seja exaltado. David, ele sabia de onde vinha o seu valor, ele sabia que voz ele tinha de ouvir e ele silenciou a voz do inimigo. Olha, se tu queres vencer, se tu queres que o nome do teu Pai seja exaltado através da tua vida, ouve a única voz que importa, a voz dele que diz: eu te escolhi, tu és meu filho amado e eu te vou dar a vitória. Sabem, no próprio capítulo anterior, em 1 Samuel 16:7, não vamos abrir, mas diz que o Senhor, ele não vê a aparência, ele vê o coração. Sabes, o Senhor não vê a tua idade. Eu acho que se o Senhor visse a minha idade, eu não estava aqui hoje, porque aposto que vocês pensaram: pronto, o pastor meteu uma criança para pregar. Sério, gente louca mesmo. Não, é louco por Jesus, louco por Jesus. Porque sabes, o Senhor, ele não vê a tua idade, ele não vê a tua posição social, ele não vê a tua conta bancária. Deus, ele vê o teu coração. Irmãos, a palavra fala em Provérbios 4:23 que acima de todas as coisas guarda o teu coração. Não deixes que o teu coração ele esteja cheio das coisas que o mundo diz, cheio de mágoas, cheio de ressentimentos, cheio das palavras que o mundo disse sobre ti. Deixa que o teu coração seja cheio da identidade que o Pai tem para ti, que o teu coração seja cheio do amor do Pai, cheio daquilo que Ele diz acerca de ti, amém? A terceira e última coisa, já disse que não era a última porque tem muitas coisas, mas a última que vamos falar hoje é que eu aprendo com Davi, é que ele lutou com as armas de Deus. Vamos abrir em 1 Samuel 17:38 a 40 e depois o 45 a 47. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão. E lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Agora o versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com um escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei, hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feiras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel, saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra e Ele vos entregará nas nossas mãos. Uau! Como é que nós temos enfrentado as nossas lutas, as nossas batalhas? Com lanças, com espadas, com dardos? Com aquilo que é feito por homens ou por aquilo, ou em nome do Senhor dos Exércitos, com as armas que Deus nos deu? David, ele diz uma frase interessante, que ele diz assim a Saul: eu não consigo andar com isto. E nós? Com quem é que nós temos andado? Como é que nós temos andado? Será que nós estamos acostumados a andar com as armas do mundo? Com as maneiras do mundo? Com a proteção que o mundo nos oferece? Ou com a proteção do Senhor? Ei, não é por meios do mundo que o Senhor concede a vitória. Davi, ele recusou usar todas as armas que Saul lhe queria dar para enfrentar os gigantes. As melhores armaduras, o melhor capacete, a melhor espada. Porque, irmãos, Saul, ele era o rei de Israel. Vocês acham que ele não tinha a melhor espada, o melhor capacete, a melhor armadura? E eu penso, quantos de nós, e eu falo para mim também, não aceitaríamos estes meios? Se calhar muitos de nós até pensávamos: isto é provisão do Senhor, tenho aqui a melhor armadura, a melhor capacete, é mesmo isto, obrigado. Mas sabes, David, ele sabia que a vitória não estava nele, mas em Deus. Irmãos, Deus não nos chamou
para vencer através de instrumentos dos homens. E Ele nos chamou para vencer sendo instrumentos nas mãos dEle. Eu vou repetir, Deus não nos chamou para vencer através de instrumentos dos homens. Ele nos chamou para vencer sendo instrumentos nas mãos de Deus. Davi, ele não precisou do que o mundo tinha para oferecer. O seu valor não estava na melhor armadura, não estava na melhor roupa, na melhor espada, nas melhores técnicas. O seu valor estava no Senhor. Hey, tens entregado as tuas batalhas nas mãos de Deus? Ou tens procurado fazer justiça? Ou tens procurado arranjar uma maneira de vencer com as tuas próprias mãos, com os teus próprios meios? Hey, tens enfrentado as batalhas no teu nome ou no nome do Senhor dos Exércitos? Irmãos, porque David fala, a batalha é do Senhor. Hey, a batalha não é tua, a batalha é do Senhor. E nós já sabemos o final da história. O nosso Deus é vencedor. A maior batalha de todas, ela já foi ganha. Ela foi conquistada por Cristo Jesus naquela cruz. Tudo o que nós temos de fazer é nos posicionarmos, é nos prepararmos, sabermos quem é o nosso Pai e o que Ele diz sobre nós e lutarmos com as armas de Deus. Em Efésios 6, a Bíblia fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Hey, a tua luta, ela não é contra carne e sangue, ela não é contra as pessoas. Será que nós estamos a tentar vencer esta luta com armas carnais do homem ou com as armas espirituais, com as armas de Deus? Neste mesmo capítulo, fala-nos da armadura de Deus. Que nós temos de nos cingir com a verdade, vestir a couraça da justiça, calçar os pés com o evangelho da paz, utilizar o escudo da fé, tomar o capacete da salvação e a espada do Espírito. Irmãos, isto não são armas dos homens, isto é, armas de Deus. E depois os irmãos podem ir lá e estudar melhor esta parte, mas o ponto que eu quero chegar é que nós temos de vencer com aquilo que Deus nos diz, com aquilo que são as armas dele. Deixa de lado a tua própria força, deixa de lado as tuas estratégias, deixa de lado as armas que o homem te oferece. Hoje é dia de tomares posse da armadura que Deus tem para ti. Sabem, e para terminar, quando nós fazemos a vontade de Deus, muitos são abençoados. A seguir à morte de Golias, a Bíblia fala que o povo de Israel, ele saiu para destruir os filisteus e ele venceu. A tua atitude, ela faz com que os outros reconheçam que em Deus eles podem ter a vitória. Em 1 Samuel 17:32, David disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. O teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Quando tu fazes a vontade de Deus, Ele atinge os outros com o seu amor, com a sua paz, com o seu descanso. Ele faz algo poderoso à tua volta através do teu testemunho, através do teu posicionamento, através da vitória que alcançaste em Cristo. Sabes, David, ele não quis vencer a batalha para ter os prémios e os benefícios que Saul estava a dar. Davi, ele quis vencer aquela batalha para fazer o nome do seu pai conhecido, porque ele sabia que Deus ia abençoar toda uma nação através da vida dele. Irmãos, eu quero orar nesta manhã. Fecha os teus olhos. Sabe hoje de quem és filho. Decide hoje conhecer o teu pai profundamente, porque isso vai dizer tudo sobre quem tu és. Hoje é dia de tu te posicionares. Hoje é dia de reconheceres que o preparo do Senhor ele é necessário e Ele pode demorar 40 dias ou 40 anos, dependendo da tua atitude perante Ele. É necessário nós percebermos que Deus, Ele fala no deserto, que Ele nos prepara e que apenas a voz dEle importa. Rei, silencia a voz do mundo. E todos falaram que David, que ele não ia conseguir.
A própria família disse isso, mas sabes o que Deus disse? Deus disse que ele era um ungido do Senhor e que ele ia sim conseguir. E a palavra de Deus, ela prevalece sobre todas as coisas. Ela é mais forte que todas as coisas e ela é viva e eficaz e mais cortante, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela é mais afiada, ela é mais poderosa do que qualquer arma, do que qualquer maneira que os homens se possam apresentar. Ela é mais real do que qualquer coisa que os homens te possam dizer. Ei, tu és quem Deus diz que tu és. Não tem nada a ver connosco. A batalha não é nossa. Tem tudo a ver com Ele. Por isso hoje, prepara-te para a batalha. Prepara-te porque Deus te vai dar a vitória. Prepara-te porque vais viver o sobrenatural de Deus na tua vida. Prepara-te porque vais exaltar o nome do teu Pai. Sabe hoje de quem és filho. Senhor, que quando as pessoas elas olhem para nós, elas não vejam a Raquel, elas não vejam os pastores, Pai, que elas vejam o Pai em nós, que elas saibam de quem nós somos filhos. E eu declaro que através da vitória que Tu nos vais conceder e já nos tens concedido, muitos serão abençoados, muitos Te conhecerão. Obrigada, Pai, porque tem tudo a ver contigo, não tem nada a ver connosco. Tu nos usas como nós somos e Tu nos transformas e Tu nos moldas e Tu nos tornas Teus filhos. Obrigada, Pai, porque Tu nos escolheste desde o ventre da nossa mãe para vencer. E nós não queremos, Pai, nós não queremos ser mais um acostumado a ficar no meio da multidão, à espera que outro vença por nós. Pai, nós queremos ser os Davi desta geração. Nós queremos fazer o Teu nome exaltado. E se Tu ainda não aceitaste Jesus hoje, se Tu queres viver esta vida de vitória, entrega o teu coração a Ele. Diz que o amas. Diz que aceitas o sacrifício que Ele fez por ti. Diz que queres viver uma vida de vitória ao seu lado. Se tu estás cansado de lutar pelas tuas forças, se tu estás cansado de utilizar as armas que os homens te deram, entrega hoje tudo nas mãos de Deus. A batalha, ela não é tua, ela é do Senhor. Prepara-te, prepara-te. Tenha intimidade com o Pai. Ora, fala com Ele, lê a Sua palavra e tu vais descobrir quem tu és. Obrigada, Pai. Toda a honra e todo o louvor é para Ti.